Vamos fazer um bate-papo mostrando, falando um pouco de como que nós trabalhamos, entendendo, ouvindo aí os desafios, né, dos nossos clientes e nossos possíveis clientes, sem dúvidas, para ajudar na tomada da decisão de migrar os seus workloads de SAP para uma nuvem pública, tá? Bom, ainda falando um pouquinho da SkyOne, né, nós estamos falando de ERP, então a SkyOne nasceu em 2006 e desde o seu nascimento sempre focada em entender as necessidades, particularidades de ERP e aí ao longo de todo esse tempo, né, de construção, de entender esses pontos importantes, fomos também buscando a especialização em algumas verticais e chegamos aqui também em SAP. Tá? A nossa atuação hoje, ela é de abrangência nacional, nós estamos crescendo aí também para outras regiões, como Latam, Estados Unidos, né, onde nós já temos uma operação, e sempre buscando um maior conhecimento e um desenvolvimento melhor na estrutura de frameworks e processos para a gestão de infraestrutura para os ERPs core das companhias, e aí a SAP é uma delas a qual nós temos essa competência. Nós nascemos em cloud, né? Então, por ter esse DNA de nuvem, sem dúvidas, a gente acompanha muito as tendências do mercado, né? Então, quando eu estou falando de tendência, eu estou olhando também para tudo que é SaaS, tudo que está em on-premises, que tem a possibilidade de trabalharmos para o conceito de nuvem, e ainda mais pelo aspecto de que a nuvem, ela já tem aí, né, um drive de que nos próximos anos a gente tem um crescimento absurdo, né, aí 6 bilhões de novos projetos consumindo nuvem, exatamente pela necessidade de falar de consumo sob demanda, né, segurança, escalabilidade. Então, toda essa visão do que a nuvem proporciona para o nosso cliente é o core da SkyOne, né, ter aí todo esse entendimento dos players de nuvem para fazer aí propostas de serviços, tá? E exatamente com esse objetivo, nós selecionamos alguns temas, né, comuns e bem frequentes do nosso dia a dia, que a gente vai trabalhar aqui até mesmo para ampliar a visão, né, dos participantes, enfim, e do público que tem alguns questionamentos, algumas dúvidas para esse processo de estudo, né, que tudo começa com o estudo até chegar na concretização de utilizar um ERP, que é sempre o core e crítico de uma companhia numa nuvem pública. Nesse nosso bate-papo aqui, nesse nosso bate-papo, eu elenquei alguns itens, né, que fazem exatamente aquele questionamento, né? Eu quero, mas como? Então, a partir daqui, a gente vai falar sobre o que é um estudo de viabilidade técnica e financeira, né? Qual é o skill técnico que o nosso time, né, que o time da empresa precisa ter, o tamanho dessa estrutura, a granularidade de conhecimento que ela precisa ter para suportar infraestrutura em cloud. Vamos falar também de segurança e conformidade, porque quando a gente fala de segurança, é um assunto que realmente tem uma complexidade e um leque muito amplo, mas aqui a gente está falando de segurança de nuvem, né? E conformidade, de novo, a gente está falando de como deixar em conformidade para uma série de órgãos regulamentadores e que vão também aí acompanhar o processo e fazem parte dessa virada de um RP para nuvem. Por falar de ERP, a gente sabe que ele é crítico, né? Então a gente está falando de alta disponibilidade, soluções de disaster recovery, então tudo isso aqui a gente vai mostrar um pouquinho de como que a gente tem esse olhar para esse segmento. E como tudo, né? O nosso tema aqui ele é bastante crítico, que é um benefício, um custo, né? Então o custo-benefício de migrar para a nuvem, já que estamos olhando aí servidores físicos, como que eu faço essa avaliação e como que ela se torna realmente viável para garantir aí que esse projeto ele seja sustentável tecnicamente e financeiramente. Tá? Então,
Sem dúvidas, o nosso objetivo, depois de fazer esse processo aqui, é dar continuidade na implementação e migração e todo o suporte. Então, por isso que o tema aqui, ele vai ser bem rico, inclusive eu deixo à disposição para que vocês formulem perguntas que estejam encaixadas no dia a dia de vocês ou curiosidades, para que a gente também possa explorar dentro desses temas, tá? Ricardo, a gente está falando de migração para a nuvem, né? Enfim, tem sempre aquele desejo, e aí agora a gente vai começar, né? Vamos até fazer um pleonasmo, vamos começar do começo, né? Por onde que a gente começa a falar de um estudo de viabilidade para a nuvem? O que que eu olho? O que que eu devo me atentar ali no primeiro momento, antes de começar a olhar somente o custo? Bom, Rayane, quando a gente começa a pensar em migrar para a nuvem, assim, primeiro você precisa olhar se a SAP ela vai suportar as instâncias ou a infraestrutura que o teu cloud provider ou provedor de nuvem vai te oferecer, né? É sempre importante você dar uma olhada lá no site da SAP, se aquela instância, se isso também o próprio cloud provider fornece, tá? Se aquela instância ela está homologada, se aquele tamanho de máquina que você pretende usar, isso mais importante ainda, falando de SAP HANA, tá? Se em determinada região que você ou zona que você está pretendendo migrar a tua solução SAP, se você vai conseguir subir essa tua infraestrutura, né? Isso daí é a primeira coisa. A solução é suportada, certificada, homologada pela SAP. O teu cloud provider, a SkyOne, vai te ajudar também a verificar essa possibilidade, tá? E vai te indicar os caminhos para isso, né? Bacana. Bom, Ricardo, só uma observação. Nesse caso aqui, então, eu posso afirmar hoje que os três principais players de nuvem pública, Google, AWS e Azure, estão homologados, né? Esses flavors aí, como você citou, estão homologados para rodar um SAP, um ECC ou um HANA em cloud. Sim, a maioria deles estão. Uma coisa importante que sempre deve se estudar antes, o que eu anteriormente havia citado. O local que eu quero fazer o deploy da minha solução, que eu quero migrar a minha solução, ela é homologada, tem o tamanho de máquina, tem ali o sizing correto para executar. É nisso daí que a gente tem que se concentrar, né? Eu acho que é importantíssimo. Mas a maioria dos players, inclusive com os quais nós trabalhamos, né? Eles têm sim a certificação correta da SAP para executar esses workloads SAP, tá? Bom, seguindo aqui, né? Seguindo aqui o assunto, né? O cloud provider, sei lá, o Google, a AWS, ele fornece documentações muito ricas, até com exemplos de arquitetura para você fazer essa migração ou deploy da tua solução SAP, né? Então, estudar bastante essas documentações é importantíssimo para o sucesso dessa migração ou do deploy, tá? Já havia falado anteriormente, o placement da aplicação, o tamanho de máquina, eu costumo citar bastante o SAP HANA. A gente sabe que o SAP HANA, as máquinas que executam esse tipo de banco de dados são normalmente grandes, né? A zona e a região que eu vou executar essa aplicação, ela tem o tamanho de instância que eu preciso, homologada e certificada para SAP. Se não tiver, qual é a alternativa? Nesses casos, a SkyOne consegue desenhar a arquitetura correta para você, inclusive com este placement também, tá? O Cloud Provider que eu estou adotando, ele tem a solução de HA ou de DR, de alta disponibilidade, de disaster recovery, que vai me atender.
isso é outra coisa que a gente precisa estudar também, né? Existem ambientes, o cliente não vai precisar de um DR, para ele não é tão importante, talvez não precise de um HA, tem outros que não abrem mão de você ter um ambiente ali com uma replicação síncrona para manter a integridade dos dados no caso de um desastre, né? Então, tudo isso daí são pontos que você deve levar em consideração na hora de migrar, né? E outra coisa assim, que eu acho importante também é o Cloud Provider que eu escolhi, ele vai conseguir fornecer tudo o que eu preciso de acordo com a realidade do meu ambiente atual, né? Eu vou dar um exemplo aqui que já vi acontecendo. Por exemplo, estou executando meu SAP em AIX. Eu vou conseguir migrar esse meu workload SAP para a nuvem. AIX em nuvem não executa. Você vai precisar fazer a conversão desse ambiente para um Linux ou uma plataforma Windows para fazer a migração. Então, além da migração, você vai precisar fazer um projeto anterior para fazer essa conversão, né? Então, esses todos são pontos aí que a gente precisa ter muita atenção na hora de iniciar ali os primeiros passos de um projeto de migração. Tá? Bacana. É um trabalho bem árduo, né, Ricardo? E daí a gente precisa exatamente olhar que também ele não consegue ser rápido, né? Por todos esses fatores aí que precisam ser iniciados. Então, eu acho que ao longo aqui você vai mostrar para a gente exatamente as etapas de suma importância para ter o sucesso, né? Para a conclusão disso, né? Alguns projetos, Nayane, nos quais o ambiente do cliente está up to date, tudo atualizado, uma plataforma ali executando, sistema operacional atualizado, banco de dados atualizado, versões do SAP atualizados, a migração é muito mais fácil, muito mais rápida, né? Você, talvez com deploy da infraestrutura, mais instalação do SAP, backup do ambiente origem, mais um restore, em questões aí de talvez 1 mês, 2 meses, ou se for um ambiente mais simples, semanas, você consegue fazer uma migração, mas tudo depende de você fazer e a gente vai ver isso mais para frente, fazer um assessment desse ambiente, né, antes, né? Um planejamento, né? Planejamento é tudo. Sem dúvidas. E essas dicas aqui que você cita, né, caprichar na arquitetura. Sim, essas são dicas, né? Assim, qual que é a importância de fazer um design correto da arquitetura? E aí a gente começa a ver por que ter um parceiro qualificado para fazer esse design é importante, né? Então, eu costumo dizer, capriche na arquitetura, gaste tempo para fazer essa arquitetura, né? É ali que você vai planejar teu ambiente e, a partir disso, montar um ambiente robusto para você executar e migrar o teu workload SAP, né? Bom, aproveitar a possibilidade de usar, a facilidade do uso de arquiteturas complexas, né? Por exemplo, você deixar subdividir a sua rede, criar subnets para você criar mais camadas de segurança na tua rede, ou deixar em zonas ou regiões diferentes o teu ambiente de disaster recovery, para que você tenha um ambiente seguro para você não ter perda de dados, né? Conhecer bem como funciona lá as zonas de disponibilidade, qual é a taxa de transmissão de dados entre essas zonas. É bom salientar comunicação entre zonas de disponibilidade dentro da cloud costuma ter altíssimas velocidades e baixa latência, né? Então, explorando esses recursos que o teu cloud provider dá, você consegue deixar o teu workload SAP e o ambiente de disaster recovery
separados geograficamente, mas com uma grande uma assim, possibilidade de você ter uma segurança de dados maior ali, tá? E você ter um RPO menor, tá? Bom, segurança é um fator que é imprescindível, né? Não tem nem o que falar, tá? No desenho da arquitetura, é importante que você já mapeie todas como diz, esses fatores de segurança, como segmentação de rede, por role de execução, por exemplo, o meu ambiente de dev, QA e produção são separados fisicamente, por subnets. Você pode segmentar essa rede por produto. Por que eu digo por produto? Vamos supor que você tenha lá um web dispatcher aberto ali para a internet, e atrás dele você tem um PI e um RP executando. Você vai deixar mesmo o seu ambiente aberto para a internet? Não é bom, né? Então você precisa segmentar isso daí até por produto. Você tem barreiras ali de proteção, né? Como que eu vou acessar esse ambiente? Via VPN? Vou acessar um IP público do meu ambiente? Talvez não seja o ideal. Com certeza não é o ideal. VPN, link dedicado, tudo isso daí facilita você colocar barreiras para, sei lá, um atacante não conseguir entrar tão fácil no teu ambiente, tá? Manutenção do meu ambiente, como que eu vou fazer o acesso para fazer essa manutenção? Meu link, minha VPN, ela está impossibilitada de chegar no meu ambiente, eu tenho uma rota alternativa para chegar nesse ambiente, tudo isso é importante. Muitos usuários de cloud usam o conceito de usar o Bastion, o famoso Bastion lá da AWS, um jump box, para você ter uma barreira ali para você entrar em todos os seus ambientes com um fator de autenticação duplo, né? Tudo isso é importante, né? Usar bem os recursos de firewall da nuvem é um recurso robusto, você consegue segmentar os acessos por protocolo, por portas, enfim. Usar os recursos de Security Group ou NSG, dependendo da nuvem. Um conceito que eu particularmente gosto de sugerir. Bloqueia tudo primeiro, se tratando de rede. As exceções você libera. Por exemplo, isso a gente teve eu gosto de citar esse exemplo porque isso daí eu vi acontecendo, tá? O ano passado, a SAP, com uma empresa de segurança, tá, vinculada à SAP, descobriram uma vulnerabilidade no serviço de gateway do SAP. Por ali você conseguia executar comandos no sistema operacional. Esse serviço ele funciona na porta 3900. Compensa deixar essa porta aberta para os usuários? Talvez não. Essa porta só serve para comunicação entre sistemas SAP, de sistema para sistema. Né? E tem muita rede por aí que está aberta. Na nuvem você tem possibilidade de fechar isso fácil. Né? Bom, essas são questões de segurança. Né? A questão do placement eu já citei, né? A região que você vai fazer o deploy da sua migração, ela vai comportar o teu ambiente, a questão de latência. A latência nessa região, por exemplo, ela é aceitável para aquilo que eu estou executando. Meus usuários vão conseguir ter um conforto para executar as funções, por exemplo, com SAP GUI ou SAP Logon. Essas são todas questões que o design bem feito pode ajudar a gente, tá? Bacana. Até porque, Ricardo, como nós estamos falando de nuvens públicas, lá é um mundo de possibilidades, né? Então a gente tem todos esses produtos à mão, né? E daí vai da expertise de um parceiro de nuvem como a SkyOne, de juntar e montar esse Lego da maneira mais adequada para atender todos esses critérios que são críticos, muito importantes para um projeto, né? Com certeza, com certeza. Bacana.
Bacana. Bom, aqui, Nayane, eu coloquei na verdade, é um desenho de uma arquitetura, né? E eu gostaria aqui de destacar essa parte aqui inferior aqui do desenho, tá? Opa, acabei clicando aqui, não deveria. Bom, aqui a gente tem um ambiente, poderia ser um S4, um ECC executando em HANA, tá? Eu gosto de usar o HANA porque é o que tem de mais atual, falando de SAP, tá? E E até aqui, mesmo porque ele consome uma alta escalabilidade, né, Ricardo? Um sim, consumo de máquinas com memórias muito grandes, né? Então isso é bastante relevante quando fala de HANA em cloud, né? sim, com certeza. Bom, aqui o que eu gostaria de mostrar, ó, a gente tem aqui um ambiente de produção produtiva, né? E aqui a gente tem um ambiente aqui replicado, esse linkzinho aqui vermelho que eu desenhei, que desenhamos, né? Ele é a replicação do banco, tá? E, bom, aqui a gente está em zonas diferentes. Eu pus aqui zona 1, zona 2, normalmente na mesma região, são data centers diferentes, tá? A latência baixa, ainda assim a gente tem um problema teria aí a questão de você estar na mesma região geográfica, porém, você não corre menos risco de você ter um problema nesse data center aqui, isso afetar o segundo aqui, né? Aqui Ricardo, eu nesse, vou aproveitar, deixa eu fazer uma pergunta sobre claro, essa questão de zonas, pois porque não. você está me falando aqui que a gente consegue desenhar um projeto, né, com multizonas na mesma região, ou seja, na mesma nacionalidade. Hoje Exato. isso é possível, porque olhando, a gente imagina já no Brasil e parte em outro país. Mas aqui você está afirmando que essas arquiteturas entregam uma série de benefícios por se falar de multizonas na mesma região, é isso? Isso. Porém, a gente ainda tem o problema de algumas zonas ou subzonas não terem, por exemplo, uma máquina lá de grande capacidade de memória, né? Então, isso na arquitetura você consegue estudar antes para decidir. Consigo pôr o meu DR nessa outra zona aqui? Ah, não consigo, tá? Então eu vou ter que colocar em outra região. Qual que é a latência? Aí é que entra o papel do arquiteto, né? Que é bastante importante, né? Tá. Bacana. E aí, quando eu desenho toda essa estrutura de arquitetura com esses detalhes, né, eu deixo de me preocupar com uma série de fatores, né, já que a gente está falando aqui que o provedor de nuvem, ele tem todos os produtos, todos os pré-requisitos para o desenho dessa arquitetura, entregar o necessário para a performance do RP, e daí, assim, eu entendo então que eu não vou precisar ter mais nada, né? On-premises, ou como que funciona aí essa transição? O que que eu deixo de me preocupar e passo a olhar a partir do momento que eu determino ir para a nuvem ou que eu estou fazendo um estudo de viabilidade para a nuvem? Bom, falando de SAP em data center, ou premises, né? On-premises. Você vai se preocupar com a infraestrutura de rede, né? Cabeamento de rede, armazenamento, seria storage ou uma SAN, talvez. O servidor físico, o hardware mesmo ali, a máquina, né? Ali você comprou da HP, da Dell e colocou ali no teu rack, né? O próprio rack, as instalações físicas do teu data center, se for o caso, virtualização, no caso, se o seu servidor for ali virtualizado, sistema operacional, licenciamento de sistema operacional. Além de tudo isso, você vai ter que se preocupar com o SAP, com a gestão do banco do SAP, atualização, tudo isso você vai acabar se preocupando. Numa nuvem pública, que é o nosso caso, a única coisa que você vai se preocupar é com os componentes, são com os componentes do SAP. Sistema operacional, licenciamento de sistema operacional, storage, rede, o local físico mesmo, as instalações do data center, isso tudo fica com a nuvem, né?
Acrescentando a camada SkyOne, que seria a parte de serviços, nem com o SAP, com a parte de administração de infraestrutura do SAP, você não vai se preocupar. Né? Você vai se preocupar com a parte funcional do SAP, né? Vai se preocupar com a parte de segurança de usuários, com essas camadas mais inferiores. Qual é a versão do kernel SAP que eu estou rodando? Preciso atualizar meu kernel SAP. O meu disco está enchendo. Essa parte fica todinha com a SkyOne. Né? O cliente ele para de se preocupar com isso. Né? Então, essa é a vantagem de você rodar o SAP como IaaS, né? Que a gente chama. Né? Aqui é importante, de novo, sempre usar as arquiteturas homologadas. Eu já cheguei a ver alguns clientes, isso antes de vir para a SkyOne, tá? Alguns clientes executando SAP em máquinas não homologadas na nuvem. Né? Acabaram migrando, tiveram o trabalho de migrar isso para uma instância homologada e certificada. Né? Isso daí acontece bastante. Tá? Isso eu gosto de reforçar porque a parceria que você tem por trás você tem ali um parceiro que te indica a melhor arquitetura, é importantíssima nesse caso aí, tá? Tem alguma pergunta, Nayane? Estava... Na verdade, é até mesmo uma afirmação, né, Ricardo? Porque quando a gente passa por esse estágio de estudo e vem uma tomada de decisão, você falou de um ponto aqui super interessante, que é eu deixo de me preocupar com a lataria, né? Com a parte da estrutura física ali de fato que tem dentro de um data center ou dentro da minha própria infraestrutura. E isso tem um fator que está muito pautado e ele chega a ser de forma invisível, né? Que são alguns custos, né, operacionais. Então, a gente está falando de metro quadrado, de energia, porque tem um grande consumo de refrigeramento para manter ali os servidores em funcionalidade, atualização de sistema operacional, aí você tem que se preocupar com mais um contrato, né, ali seja, enfim, dependendo de como, por volume ou não, para a parte de licenciamento, monitoração, sem dúvidas, né? As pessoas deixam passar essa parte, né, de monitoração. Como que eu monitoro isso tudo? Eu vou ter que comprar um software para monitoração? Né? De fato, de fato. E tudo isso, Ricardo, se nós estamos dizendo que nós estamos falando do core da empresa, né, de um ERP, isso quer dizer que nós temos um altíssimo custo para manter uma infraestrutura assim, e que naturalmente a empresa ela acaba criando uma célula, uma empresa de tecnologia dentro da empresa de negócio, porque isso é core, não dá para deixar de maneira com um olhar aleatório, né? Tem que ser focado. Então, aqui eu acredito que vem muito, né, do desejo da empresa. Eu quero ir, mas quais são os custos? E quando a gente está falando de gestão de serviço, de um parceiro que tem essa ótica que você colocou, de colocar a melhor solução, essa melhor solução também chega aqui. Porque quando falamos de um RP, enfim, ele tem módulos, ele tem fases, e a nuvem possibilita um fator importantíssimo. Fazer um projeto, porque são projetos extensos, projetos complexos, né, por fases. Então, essas fases, elas dão ali um fôlego, né, operacional e financeiro para a empresa, realmente chegar lá no timeline no timeline final com um ganho, né? E isso é bastante relevante porque a largada, o ganho, ele é enorme. E a manutenção disso, acredito que é o que precisa ser olhado com muita atenção. De 3 a 5 anos, qual que é ali o meu save, quais são os ganhos que eu tenho, né, de time, de performance, segurança, todos os fatores que você citou estando numa nuvem pública. E a inovação, né? Sim. Sabe um fator aí que eu acho que a maioria das empresas que executam SAP on-premises passa, que é o seguinte: preciso colocar um servidor a mais no meu ERP.
Isso acontece muito. Meu workload interno aumentou, meu número de usuários aumentaram, minha massa de dados aumentou, preciso colocar mais um application server ali. On-premises, o cara leva meses para comprar um servidor, provisionar ele num rack, provisionar a rede, provisionar storage, instalar e tudo mais, né? A nuvem não. A nuvem, ela, além de você ter um provisionamento rápido ali de dias ao invés de meses, em alguns casos você consegue criar templates de máquina para você fazer um deploy mais rápido, já com o SAP instalado, sabe? Essa agilidade, flexibilidade que você tem na nuvem é uma das vantagens aí que eu vejo para quem executa um workload SAP também. Sim. Né? É ótimo. Então, a nuvem, ela dá ainda para se afirmar que é um mundo de possibilidades, um Lego, né, que é extremamente necessário que um parceiro tenha uma expertise focada, né, que até eu vou afirmar, né, que quando a gente fala de conhecer produto, de conhecer arquitetura que seja ali compatível com a real demanda do software, precisa de algum tempo para estudo, né? Então, até falando um pouquinho da estrutura da SkyOne, né? Então, a SkyOne tem pelo menos 60 colaboradores que já são especializados, que conhecem aí e têm a capacidade de fazer otimização, sugestão de arquiteturas, né, dentro de todas as nuvens, e isso leva algum tempo, né? Então imagina quando você fala em começar a fazer um planejamento para migrar e aí você colocar isso dentro de casa. Quanto tempo que eu vou demorar para capacitar, para preparar, e também tem o pós, né? Manter tudo isso. Então, realmente seria criar uma outra estrutura, né? Sem falar de manter toda essa parte de monitoramento, esse NOC, tudo isso dentro de casa. E a importância de ter um parceiro de nuvem está exatamente aí, né? Em trabalhar duro, né, para manter que essa infraestrutura ela realmente atenda a todos esses critérios e todo o time técnico da companhia fique voltado para o negócio. O negócio é o core, né? Então, se a empresa precisa crescer, não vai ser deixando o time lá olhando para capacidade de disco, atualização do sistema operacional que vai acontecer. E sim, ela vai se preocupar com algumas alterações de módulos, enfim, todas as outras camadas da aplicação que interferem positivamente, que vão ajudar o negócio a crescer. E de novo, né, a importância do parceiro, porque o parceiro ele vai fazer um mapeamento. Esse mapeamento são para um olhar muito amplo para todas as nuvens, porque como a gente está falando que todas as nuvens elas são homologadas, todas estão capacitadas para suportar, mas uma ou outra pode ter uma particularidade que para um projeto em específico não seja o ideal. Né? E daí, imagina dentro de uma companhia o teu time dispor de todo esse tempo, né, para fazer todo esse estudo. Então a SkyOne absorve tudo isso e todos esses cenários eles são dentro de todas essas conformidades, todas essas questões técnicas e operacionais entregues, e a tomada de decisão ela já fica realmente mais clara, mais objetiva. Né? Com certeza. E sabe de uma coisa? Quando você leva a tua administração, principalmente a administração do teu ambiente para um parceiro, o que acontece? Você libera o teu time para fazer coisas mais, como poderia dizer, mais importantes para a organização. Por exemplo, a segurança dos meus usuários no SAP está adequada? Você tem uma segregação de acessos adequada, o teu time, liberto dessas obrigações com a infraestrutura, vai fazer com mais propriedade. A gente tem lá a SAP as Hot Notes, né, da SAP, né, que vem ali com atualizações para o teu ambiente funcionar melhor. O teu time vai ter mais fôlego para olhar isso.
questões de segurança, você consegue examinar melhor, né? Você está liberando o teu time para trabalhar com o que realmente importa para numa operação de SAP, né? Isso é interessante também, né? Claro. É importante tudo isso que você citou, Ricardo, e até me traz aqui uma pergunta sobre. Eu tenho um SAP hoje, enfim, a gente, como você comentou anteriormente, está em AX, enfim, eu penso em levar para a nuvem, ou de repente eu já tirei de AX. Será que eu consigo levar tudo, só se for tudo, ou eu consigo levar parte, fazer um ambiente híbrido? Eu consigo trabalhar hoje falando de uma estrutura para SAP no ambiente híbrido? Isso daí é uma questão que surge bastante aí para quem tem ambientes muito... aquele ambiente SAP que a empresa não consegue... Ela mal tem uma janela de manutenção para ele, porque a empresa depende muito dele, né? Poxa, eu não estou disposto a migrar meu ambiente produtivo. Não quero. Não tenho disposição. O processo é longo, não tenho tempo, mas o que eu posso fazer assim mesmo para usufruir dos benefícios de uma nuvem pública, né? Migra o teu Dev QA, né? Executa teus ambientes de Dev QA, né, em nuvem, né? Ou homologação sandbox. Às vezes você está precisando de um sandbox lá para fazer alguns testes em nuvem, um ambiente de homologação, né? Então, o que acaba acontecendo muito é que a empresa ela não está disposta, está ali com um hardware executando em dev que é ali depreciado, né? Já está dando problema, ele não consegue sequer ali atualizar direito o sistema operacional, né? Já tem talvez em dev que ele acaba tendo problema de espaço, né? Então, o que ele pode fazer nesse caso? Migra o dev QA, leva o seu desenvolvimento e o QA para a nuvem. Aí, ali, você vai ter um monte de várias vantagens de executar esses tipos de ambiente em nuvem, né? Um dos que eu destaco, né, que é bastante interessante, né? O seu ambiente de dev QA, ele precisa executar 24 horas por dia, 7 dias da semana? Talvez não. Na nuvem, você consegue criar jobs ali na própria plataforma da nuvem para desligar esses ambientes em determinados horários, né? Se eu preciso executar esse dev, esse QA, no final de semana, exceto quando você tem alguém trabalhando em algum projeto, alguma entrega mais importante, mas normalmente você não precisa deixar esse ambiente executando, né? E isso daí, ele reduz bastante o custo de nuvem, né? E você está ali com um ambiente mais rápido para você conseguir, por exemplo, executar o teu workload SAP deve criar numa máquina maior, mais confiável, que dê uma possibilidade melhor de teste para o teu analista funcional, no teu programador ABAP, né? Outra questão, a segurança do acesso nesses ambientes. Você vai fazer ele com, sei lá, com VPN, uma conexão dedicada. Você vai acabar conhecendo ali como que funciona a operação em nuvem. De repente, você acaba exercitando essa prática para levar até o teu ambiente produtivo, né? Então, eu vejo com bastante vantagem assim, você ter esse ambiente híbrido, né? Não metade, uma parte ali, o produtivo, que é o que você tem mais dificuldade para migrar on-premises dentro de um data center, e o resto do seu landscape na nuvem, né? Já vi também, Nayane, isso daí é interessante, tá? Às vezes você consegue rodar, por exemplo, um PO, um PI, uma solução de nota fiscal eletrônica na nuvem, né? Você já está na nuvem para entregar esses documentos aí, você tem mais facilidade de conectividade, né? Então, Bacana. Bom, a integração nem se fala, né? Você tem possibilidade de ter um link dedicado, ou uma VPN,
talvez com duplicidade ali de canais, você tem uma confiabilidade na conectividade, né? Sim, sem dúvidas, até chega a ser uma adaptação, um conhecimento de todas essas vantagens para chegar numa fase um pouco maior, mais pesada, né, de levar todos os workloads, né, enfim, depois de um processo de transformação, se for o caso. Então, é ali um pezinho, né? Vamos colocar um pezinho já conhecendo todos esses benefícios e aí os ganhos eles já começam a ficar mais tangíveis ali de uma operação sendo tratada de forma híbrida, né? Com certeza. Ó, uma coisa que acontece muito, né, em ambientes on-premises, né? Deve que os coitadinhos, né, os ambientes mais desprestigiados, né, eles acabam ficando sem um backup adequado. Às vezes executa numa máquina ali, num hardware que já não tem mais condição, não é nem homologado pelo SAP mais para executar, né? Isso acontece muito, a questão do QA, o teu QA está muito grande em produção, você não tem mais storage para criar uma cópia de produção para o teu QA com tamanho adequado, você não está nem fazendo um refresh mais para fazer teus testes com qualidade. Leva para a nuvem, né? Isso daí é possível, você consegue executar com um custo bem acessível, né? Com segurança, com ambiente certificado pelo SAP para rodar com o mínimo de desempenho para um teste de qualidade, né? Isso eu vejo com bastante importância na realidade. Tá? Como fundamental, né? Bom, a gente já está quase chegando ao final aqui do nosso bate-papo e todos esses aspectos, Ricardo, sem dúvidas, é extremamente necessário seguir todo um processo, né? Claro. Então, a SkyOne, ela parou, pensou, né, viu aí como realmente funciona um processo de migração, quais são as etapas críticas e trabalhamos em cima de um framework, porque daí a possibilidade de erros, de problemas que possam e que impactem numa operação, elas são reduzidas, elas ficam muito mais baixas, porque é impossível afirmar que um projeto de uma migração ou implementação, ela seja 100%, né? Mas dentro de um framework, ela acaba sendo ali já mitigada, né? E possíveis problemas já fica como existente um plano B, né? Sim, e é exatamente assim que nós atuamos. Então, quando eu falo de estratégia, não afirmo nunca na largada o que é possível. Primeiro eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer a aplicação de maneira geral, todos os processos, as pessoas envolvidas nessa operação, para ir chegar na quantidade de usuários, enfim, segurança, se usuários acessam internos, externos, né? Então, tudo isso é muito importante para a gente chegar nesse assessment lá no final e até para que eu, na hora da entrega de um ROI, eu consiga mapear os custos que estão até fora do escopo de nuvem, né? Então, isso daqui, para nós, ele é fundamental. E tudo isso é feita com uma validação, uma operação onde a gente vai olhar aqui, inclusive, um EWA, por exemplo, né? Que é um Willy Watch de um SAP, né? Então, aqui no nosso dia a dia, né, Ricardo, então a gente está muito acostumado a só partir com sugestões a partir do momento que a gente olha para tudo isso. Então, essa estratégia aqui, ela é de zero, né? Então, por isso é importante afirmar que não são projetos que acontecem da noite para o dia, né? E quando chega lá no planejamento, todas as possibilidades de arquiteturas que você citou, né? O que pode, rede, sub-rede, quais são os fatores de segurança, eles aparecem aqui. Então, tudo isso vai me dar a aderência da nuvem com a tua real demanda e a continuidade do teu projeto. Aí sim, né, é a conclusão e vamos sair fazendo, né? Vamos executar de fato, mas com um planejamento já bastante detalhado e aí passível de menos erros, né? A gente já se conhece aí nessa etapa. Sim, a preparação é importantíssima, né? A
preparação, ela está, assim, o princípio de tudo, examinar o ambiente, entender qual que é a situação atual, para a gente decidir qual que vai ser o futuro desse ambiente, né? Para onde a gente quer ir, né? Então, Sim. é importantíssimo o assessment, a fase de arquitetura, a precificação mesmo, quanto que você vai gastar nesse ambiente novo, né? É Sim. importantíssimo mesmo. Você falou do ponto, geralmente, que para nós ele fica do meio para o fim, mas para a companhia que tem esse desejo, geralmente é a primeira, né? Eu quero ir, quanto custa? Exato. Né? Quero ir, quanto custa? E a partir daqui, a gente consegue, de maneira muito bem estruturada, com base, né, de conhecimento, chegar num valor que realmente entregue a minha proposta, que é de cenários que viabilizem a migração tecnicamente e financeiramente, né? E até pegando o gancho do que você falou, Ricardo, é muito importante toda a parte do estudo, do planejamento, e daí vem o depois, né? Depois de tudo isso, depois que eu virei a grande massa, tudo está funcionando, como que vai ser? Sabemos que os dias eles não serão só de flores, né? Ele Com certeza. é extremamente importante que ele seja ali acompanhado para que a continuidade de todo esse trabalho ela entregue a experiência, a melhor experiência, o resultado eficiente do uso de uma nuvem pública. E o time SkyOne está aqui exatamente para fazer esse né, esse assessment, todo esse estudo de viabilidade, a execução. Então, nós colocamos a mão na massa, a gente trabalha junto nesse ambiente para entregar, para deixar tudo dentro do proposto, né, ali para receber o SAP, seja ECC ou HANA, né? E depois disso, a gente tira ali a mão do cliente, deixa ele respirar, porque todo o resto a gente segura com o gerenciamento nesse ambiente, porque servidores, eles funcionam, é nuvem, ele é altamente disponível, mas ele precisa de um olhar ali, porque tudo no que tange a tecnologia, né, não dá para ser 100%, né, e esse olhar é proativo, né, e não reativo. E Claro. o monitoramento, né? Então, imagina a quantidade de ferramentas, o skill técnico necessário para deixar tudo isso muito plugado de forma proativa. Uma operação funcionando 24/7 para atender um SAP. Imagina quantas pessoas não são necessárias, já que a gente está falando de crítico, a gente tem SLA ali. Né? Então, isso daqui está muito junto, suporte, SLA, para fazer esse tipo de garantia. E tudo isso funcionando, precisa-se de manter um backup, porque fazer o backup a gente escreve ali em tempo de projeto, e o mais importante é, quando eu preciso de um backup, como que funciona, né? A SkyOne fez, a SkyOne executou, como que ela me entrega isso? Ela me mostra aí ao longo do tempo todas essas etapas, como que foi feito, se está funcionando, né? Então, porque backup é possível fazer, difícil é realmente quando você vai usar, ele está funcional, né? Então, para isso, tem que ter alguém ali que, além de fazer que teste, que verifique se está funcionando, porque são as garantias de um RP em cloud, né? De estar numa infraestrutura que, teoricamente, por que eu falo teoricamente? Porque você não tem ali o controle de ver a luzinha piscando, né? Então, se você não tem a luzinha piscando, mas você sabe que tem um serviço efetivo funcionando, né? E sem dúvidas a otimização, né? Porque hoje, quando você faz essa virada massiva, depois de algum tempo, você precisa revisitar, você precisa atualizar, você tem a necessidade de acompanhar a inovação desses flavors que já estão disponíveis com uma maior performance, com um menor custo, como por exemplo, né? Ou de repente a migração, a aplicação já chegou no nível de maturidade e que ela pode ser movimentada de uma zona para outra, enfim, todos esses fatores aqui, você precisa ficar atento e sempre proativo, né? Porque os problemas, quando eles acontecem, parece que eles são astronômicos, né? Sempre muito grande e impactam no negócio. E a segurança, né? A segurança de tudo isso a nuvem, tudo que a nuvem oferece, a gente está lá, está olhando,
E fora o que a nuvem tem ali na ponta do usuário, existem, a SkyOne está aqui exatamente para isso, né? Existe o parceiro que faz isso, te recomenda o que é necessário para que essa solução seja fim a fim entregue, né? Então, isso daqui faz o diferencial, e quando a gente fala de olhar workloads em cloud, workloads SAP em cloud, é planejar, executar e manter. E como a SkyOne tem como um grande objetivo e o core de fazer isso, enfim, tem um time aqui 100% preparado, né, para atender os mais diversos níveis de complexidades e tamanhos, enfim, eu vou abrir e fechar aspas, né, essa consultoria aí de apoio para um projeto de HANA ou ECC. É isso aí. Basicamente, você manter ali o ambiente bem administrado, como você disse, leva ao sucesso ali da tua operação e tal. Você citou otimização contínua, né? A gente chega ali no ponto de olhar para a tua instância ali executando em cloud. Essa instância aqui, você tem um crescimento vegetativo, tua instância cresceu, né? Minha sugestão, crescer a máquina, crescer o teu landscape SAP. Bom, você tendo um parceiro aí que olha o todo ali continuamente, sem dúvida, é importantíssimo mesmo. Sim, um parceiro especializado, né, com a competência e o grande conhecimento é mandatório, né, não chega nem a ser fundamental, é mandatório para o sucesso de um trabalho como esse. Sim, com certeza. Bacana. Isso? É isso, Ricardo. Eu gostaria de te agradecer aí pelo ping-pong, agradecer aos participantes. Estamos realmente dispostos a ouvir aí as principais necessidades e as demandas, perguntas e respostas, perguntas, né, e curiosidades, caso vocês tenham. Tá aqui os nossos contatos, estamos à disposição, né, para ajudar, apoiar aí no que for necessário nesse processo de transição, um estudo dessa viabilidade. Eu agradeço a oportunidade da audição. Muito obrigado.